Meu irmão, minha irmã, muita gente hoje vive com o coração apertado de medo. Medo de macumba, medo de trabalho feito, medo de inveja, de olho gordo, de maldição lançada. Talvez você mesmo já ouviu alguém dizer assim pra você: olha, fizeram um trabalho contra a sua vida. E aí a mente dispara, o coração acelera, o sono vai embora. Mas a pergunta que a palavra de Deus coloca diante de nós hoje é outra. Quem tem a palavra final sobre a sua vida? É o terreiro? É a boca do inimigo? Ou é o Deus da aliança, o Deus que falou bem a seu respeito em Cristo? Hoje nós vamos caminhar por uma passagem poderosa da Escritura, em Números 23, verso 23, para entender o limite da feitiçaria na vida do cristão. Não para alimentar curiosidade, não para dar palco para as trevas, mas para acalmar o seu coração e firmar a sua fé no único que tem autoridade definitiva, o Senhor. Antes de ler o versículo-chave, nós precisamos entrar na cena. O povo de Israel está na beira da terra prometida. Depois de tantos anos de deserto, agora eles estão acampados nas campinas de Moabe, às portas da terra que Deus jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Você pode imaginar isso? Um povo enorme, acampado, tendas por todos os lados, famílias inteiras, gado, crianças correndo. E os povos ao redor olhando aquilo tudo e pensando: se esse povo avançar, como é que a gente vai resistir? Entre esses povos está Balaque, rei de Moabe. Quando ele olha para Israel, ele não vê apenas uma ameaça militar. Ele vê uma ameaça espiritual. Porque ele já ouviu falar o que o Deus desse povo fez com o Egito, com Faraó, com os outros reinos pelo caminho. Balaque tem duas opções. Ele poderia se humilhar diante do Deus verdadeiro, reconhecer que não tem como lutar contra o Senhor dos Exércitos, e pedir misericórdia. Mas ele escolhe outro caminho. Ele procura uma solução espiritual alternativa. Ele manda chamar Balaão, um famoso adivinho, um homem conhecido na região como alguém que lidava com o mundo invisível. Balaão é uma figura estranha. Ele conhece o nome do Senhor, conhece alguma coisa do Deus de Israel, até ouve a voz de Deus em alguns momentos. Mas ele ama o lucro. Ele é alguém disposto a negociar o espiritual por dinheiro. Ele representa uma religião misturada, manipuladora, que tenta usar o nome de Deus como se fosse um instrumento na mão do homem. Balaque manda mensageiros com presentes, com promessas de honra, e diz a Balaão: vem, amaldiçoa esse povo para mim, porque eu sei que quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Percebe o que está em jogo aqui? É a pergunta: quem tem o poder sobre bênção e maldição? A história segue, e você pode lê-la depois com calma em Números capítulos 22, 23 e 24. 3 vezes Balaque leva Balaão para lugares diferentes, oferecendo sacrifícios, erguendo altares, tentando criar o cenário perfeito para uma maldição poderosa. E 3 vezes algo extraordinário acontece. Em vez de maldição, Deus coloca uma bênção na boca de Balaão. É no meio da segunda dessas mensagens, da segunda tentativa de amaldiçoar Israel, que encontramos o nosso verso-chave, Números 23, verso 23. Eu quero que você imagine Balaão, esse profeta ambíguo, em um monte, olhando para o acampamento de Israel, pronto para pronunciar palavras pesadas contra aquele povo. E, de repente, o Espírito de Deus toma a boca dele. E ele declara: não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Vamos devagar. Quando ele diz não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel, no original estão ali palavras que se referem a práticas de feitiçaria, de adivinhação, de uso de presságios. É o universo espiritual que Balaão conhecia muito bem: rituais, símbolos, fórmulas, tentativas humanas de manipular o invisível. O que Deus está dizendo, pela boca daquele próprio adivinho, é o seguinte: nenhum desses meios funciona contra o povo que Deus decidiu abençoar. Perceba, meu irmão, minha irmã, o foco do texto não está na fraqueza da feitiçaria em si, como se Deus estivesse dizendo feitiçaria nada, não existe, é tudo mentira. Não é isso. Ao longo da Bíblia, Deus leva muito a sério as práticas ocultas, tanto que as proíbe com firmeza. Mas aqui o foco é outro. A força da decisão de Deus é infinitamente maior do que qualquer tentativa humana ou espiritual de contrariá-lo. É como se Balaão estivesse confessando assim: eu posso tentar qualquer ritual, posso fazer qualquer sacrifício, posso pronunciar qualquer palavra pesada, mas se Deus já falou bem de Israel, nada do que eu faça muda o que ele falou. A pergunta por trás desse versículo é: quem tem a voz final? Quem tem a boca que decide o seu destino? Balaque achava que poderia comprar uma boca poderosa, a boca de Balaão. Balaão achava que podia negociar com Deus e com os homens. Mas Deus mostra que só ele é o dono da bênção e da maldição.
Depois, a segunda parte do verso é igualmente importante. Agora se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. A identidade e a segurança daquele povo não estão na capacidade deles de se defender das maldições. Não está na força militar, não está na esperteza política, não está em técnicas espirituais de autodefesa. A identidade de Israel é definida pelas obras de Deus a seu favor. Eles são o povo sobre o qual se fala: veja o que Deus fez. Veja como Deus tirou do Egito. Veja como Deus abriu o mar. Veja como Deus sustentou no deserto. Veja como Deus protegeu de Balaque e Balaão. E aqui nós chegamos na ideia central desse texto. Contra um povo que Deus decidiu abençoar, nenhuma maldição humana ou espiritual se sustenta, porque o Senhor é o único que tem a palavra final sobre bênção e maldição. Meu irmão, talvez você viva numa vizinhança onde todo mundo fala de trabalho feito. Talvez, na sua família, haja histórias de feitiço, de despacho na encruzilhada, de praga lançada. Talvez você mesmo já se envolveu com coisas ocultas no passado. E o seu coração, de vez em quando, é invadido por aquele medo: e se alguém fizer algo contra mim? E se eu estiver debaixo de uma maldição? Números 23, verso 23 não foi escrito para alimentar curiosidade sobre feitiçaria. Ele foi escrito para acalmar o coração do povo de Deus. A mensagem é: vocês não estão nas mãos de Balaque, nem de Balaão, nem de qualquer outro poder espiritual. Vocês estão nas mãos do Deus da aliança. A questão principal não é quão forte é a macumba do inimigo. A questão principal é quão firme é a aliança de Deus com o seu povo. Agora, para entender esse tema de bênção e maldição com mais profundidade, nós precisamos deixar a própria Escritura interpretar a Escritura. Vamos lembrar de alguns textos que dialogam diretamente com essa realidade. Lá em Provérbios 26, verso 2, nós lemos: como o pássaro que vagueia, como a andorinha que voa, assim a maldição sem causa não se cumpre. Isso significa que a maldição não é uma energia automática que funciona só porque alguém falou ou fez um ritual. Para se cumprir, ela precisa de causa diante de Deus. Não é o feiticeiro que decide se a maldição pega ou não. É o Senhor que governa tudo. Em Deuteronômio capítulo 28, Deus apresenta ao seu povo as bênçãos e as maldições da aliança. Se obedecerem, bênção. Se rejeitarem o Senhor, maldição. E fica muito claro ali que quem decide a vida do povo não é o inimigo, não é a feitiçaria. É o próprio Deus da aliança, reagindo à obediência ou desobediência do coração. Mais à frente, em Isaías capítulo 8, verso 19, o Senhor repreende o povo que, em tempos de crise, corria atrás de médiuns e adivinhos. O texto diz: quando vos disserem, consultai os médiuns e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. A proteção do povo de Deus não está em contra-feitiçaria, em simpatias, em objetos sagrados. Está em ouvir a palavra de Deus. Você percebe o padrão? Em vez de Deus nos dar um manual de técnicas contra trabalhos, Ele nos chama a confiar na sua palavra, a obedecer a sua aliança, a buscar nele a nossa segurança. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, esse tema de bênção e maldição ganha uma profundidade ainda maior, porque tudo converge para a cruz de Cristo. Em Gálatas capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A maldição mais séria que existe não é de um feiticeiro. A maldição mais séria é da própria lei de Deus, que declara culpado todo pecador. Essa maldição não é superstição. É a justiça de um Deus santo contra o nosso pecado real. E o que Cristo faz na cruz? Ele se coloca debaixo dessa maldição por nós. Ele assume a condenação que era nossa. Ele bebe até o fim o cálice da ira de Deus que estava reservado para o nosso pecado. Para que, agora, em Cristo, nós possamos ser chamados de povo abençoado. Você entende o que isso significa? Se a maior maldição que poderia nos destruir já caiu sobre Jesus. Nenhuma outra maldição menor tem poder absoluto sobre a vida daquele que está unido a Cristo pela fé. Em Colossenses capítulo 1, verso 13, Paulo diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é mudança de jurisdição espiritual. É como se Deus estivesse dizendo: antes, você vivia num território dominado pelas trevas. Ali, o diabo tinha um tipo de autoridade sobre você por causa do seu pecado. Mas, em Cristo, eu tirei você desse território e coloquei você no reino do meu Filho. Agora, você está debaixo de outra autoridade, de outro governo, de outra bandeira.
Em Colossenses capítulo 2 versos 15, nós lemos que Cristo, na cruz, despojou os principados e potestades, e os expôs publicamente, triunfando sobre eles. Os principados e potestades são essas forças espirituais malignas que atuam no mundo. A cruz não só nos perdoa, ela também desarma o inimigo em sua acusação contra o crente. E em 1 João capítulo 4 verso 4, está escrito: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Isso não é frase de efeito para colocar em caneca ou camiseta. É uma realidade objetiva. Se você está em Cristo, se o Espírito Santo habita em você, aquele que está em você é maior do que qualquer força maligna fora de você. Então veja, a Bíblia não nega a realidade da batalha espiritual. Em Efésios capítulo 6 versos 10 a 12, Paulo nos lembra que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso é real. Não é fantasia. Mas qual é o chamado ali? É para ficarmos obcecados com mapeamento espiritual? É para vivermos correndo atrás de revelação de maldição? Não. A ordem é: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, permanecei firmes, vestindo toda a armadura de Deus. A ênfase é em permanecer firmes em Cristo, não em viver aterrorizados. 1 Pedro capítulo 5 verso 8 diz que o diabo anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Mas a orientação logo em seguida é: resisti-lhe firmes na fé. Não é sair correndo apavorado. É resistir firme, crendo no que Deus diz. Tiago capítulo 4 verso 7 resume: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O ponto principal não é conhecer técnicas contra trabalhos. O ponto principal é estar sujeito a Deus. Agora, nós precisamos fazer algumas distinções com cuidado, porque isso ajuda a limpar muita confusão que existe no meio do povo de Deus. Primeiro, a distinção entre possessão e opressão. No Novo Testamento, quem está em Cristo não é descrito como possuído por demônios. O Espírito Santo habita no crente, e onde o Espírito de Deus habita, o diabo não reina. Mas o crente pode ser oprimido, pode ser tentado, pode ser pressionado, pode ser acusado. O ataque é real, mas não é domínio final. Segundo, a distinção entre maldição hereditária e consequências do pecado. A Bíblia fala, sim, de consequências que passam de geração em geração. Um pai violento, por exemplo, muitas vezes gera filhos traumatizados, que reproduzem padrões destrutivos. Isso é real. Mas a solução bíblica para isso não é uma sequência de rituais de quebra de maldição. A solução é arrependimento e fé no Evangelho. Em Ezequiel capítulo 18, Deus deixa claro que o filho que se volta para ele não carrega a culpa do pai. Em Cristo, a história pode ser reescrita pela graça. Terceiro, a diferença entre medo supersticioso e temor de Deus. Muita coisa que circula em meio evangélico brasileiro é mais superstição do que fé bíblica. Gente que morre de medo de um despacho na esquina, mas não tem o mesmo temor diante do pecado no próprio coração. Gente que treme diante de um copo com vela, mas não treme diante da palavra de Deus. A Escritura nos chama para um temor que nos aproxima de Deus, não para um pavor das trevas que nos paralisa. Então, vamos começar a trazer tudo isso para a sua vida prática. Antes de falar do que você deve fazer, nós precisamos falar de quem você é em Cristo. Se você está em Cristo pela fé, a sua identidade é povo abençoado, liberto do reino das trevas, selado pelo Espírito Santo. Isso vem antes de qualquer prática espiritual que você faça. Antes do seu jejum, antes da sua campanha, antes da sua oração de madrugada, já existe uma realidade objetiva: Deus falou bem de você em Cristo. Você não é alguém que vive desesperadamente tentando se proteger de macumbas. Você é alguém já guardado em Cristo, aprendendo a andar como quem realmente crê nisso. A pérola aqui é simples e profunda. Eu não corro para Cristo por medo da maldição. Eu caminho com Cristo por gratidão pela libertação que Ele já conquistou. Agora, como lidar, na prática, com o medo de feitiçaria no dia a dia? Talvez você diga: evangelista, eu creio em tudo isso, mas quando alguém chega para mim e diz fizeram um trabalho contra você, meu coração dispara, eu fico mal. Primeiro passo: reconheça honestamente seus medos diante de Deus. Não tente ser mais forte do que você é. Abra o coração em oração e diga: Senhor, eu tenho medo quando ouço falar que fizeram um trabalho contra mim. Eu me sinto vulnerável, fico inseguro. Tem misericórdia da minha fraqueza. Deus não se escandaliza com seu medo. Ele é Pai. Segundo, alimente a sua mente com a verdade, e não com histórias de terror.
Em vez de passar horas ouvindo relatos de fulano que fez isso e ciclano que viu aquilo, coloque o seu coração diante de textos como Números 23 verso 23, Colossenses capítulo 1 verso 13, Gálatas capítulo 3 verso 13, Salmos 91. Leia, releia, medite, ore essas passagens sobre a sua própria vida. Terceiro, cele os seus lábios contra a fofoca espiritual. Muitos medos são alimentados por relatos exagerados, sem base bíblica. Há quem viva contando testemunhos que mais exaltam o diabo do que a graça de Deus. Não seja canal de disseminação de pânico. Fale mais do poder da cruz do que do poder do terreiro. Quarto, quando alguém disser para você fizeram um trabalho contra você, responda com mansidão, mas em fé: minha vida pertence a Jesus, e nada pode quebrar o que ele já decidiu sobre mim. Você não precisa brigar, não precisa zombar, não precisa humilhar ninguém. Mas você pode afirmar, com serenidade, a sua confiança no Senhor. Agora, é muito importante dizer isso: segurança em Cristo não é licença para brincar com as trevas. O fato de sabermos que não há encantamento contra Jacó não nos autoriza a flertar com práticas que Deus abomina. Deuteronômio capítulo 18 traz uma lista solene de coisas que o Senhor detesta: adivinhação, feitiçaria, presságios, magia, consulta a mortos. Deus chama essas práticas de abominação. Por quê? Porque elas são tentativas de se relacionar com o mundo espiritual à parte dele, desrespeitando a sua soberania e abrindo a vida para forças enganadoras. Então, se você está em Cristo, examine a sua casa e o seu coração. Há objetos, práticas, entretenimentos que normalizam o oculto? Filmes, séries, jogos, símbolos que tratam o demônio como diversão, como espetáculo, como algo engraçado. Não se trata de paranoia, mas de coerência. Quem já foi liberto do império das trevas não tem por que namorar com os símbolos e as linguagens desse império. Talvez você perceba, em certos momentos, um peso espiritual diferente. Um ambiente opressor, um clima carregado, pensamentos de medo insistentes. A resposta bíblica para isso não é entrar em pânico. É entrar em oração e obediência. Confesse pecados que o Espírito Santo trouxer à memória. Quebre alianças que você tenha feito, consciente ou inconscientemente, com o oculto. Peça ajuda da igreja, de irmãos maduros, de líderes justos. Jejue, se necessário. Mas sempre com foco em Cristo, não nas trevas. E lembre-se, a autoridade que você tenha derivada não é autônoma. Você não é um super-herói espiritual. Você é alguém escondido em Cristo. É o nome dele que tem poder, não o seu desempenho. Nós também precisamos aprender a pastorear outros crentes confusos nesse assunto. No Brasil, muitos irmãos que se convertem vêm de um contexto profundamente marcado pelo medo do terreiro, do despacho na esquina, da benzedeira, da macumba. Em vez de ridicularizar esses medos, nós somos chamados a acolher e discipular. Quando alguém chegar a você dizendo: eu tenho pavor disso, eu acho que tem um trabalho contra mim, não responda com frieza: ah, isso é bobagem. Lembre-se de Números 23. Deus não ignorou o que Balaque estava tentando fazer. Ele interveio. Ele se revelou. Ajude essa pessoa a recontar a história dela à luz de Cristo. Use a Escritura, não apenas experiências. Mostre quem eram Balaque e Balaão. Mostre como Deus virou maldição em bênção. Mostre a cruz. Mostre a ressurreição. Mostre o trono de Cristo, de onde ele reina hoje sobre tudo e todos. Ore com a pessoa. Leia em voz alta textos como Colossenses capítulo 1 verso 13, Gálatas capítulo 3 verso 13, Números 23 verso 23. Peça para a própria pessoa repetir essas verdades em voz alta. Muitas vezes, o coração precisa ouvir a palavra saindo da própria boca para que o medo comece a perder força. A pérola acionável aqui é esta. Hoje mesmo, você pode transformar uma conversa de medo em uma oportunidade de discipulado centrado na palavra. Em vez de alimentar o pânico, você pode, com a Bíblia aberta, apontar para Cristo. Agora, vamos dar um passo ainda mais fundo e olhar como Cristo cumpre, de forma plena, esse tema de bênção e maldição. Na cruz, Jesus se coloca no lugar de um povo maldito, para que esse mesmo povo receba a bênção prometida a Abraão. Ele é o Israel perfeito, o filho obediente, que ouve e faz plenamente a vontade do Pai. Lá em Gênesis, Deus prometeu a Abraão que, na sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa descendência, em última instância, é Cristo. Todo aquele que confia em Cristo é enxertado nesse povo abençoado. Não por merecimento, mas por pura graça. Você pode ter vindo de uma família cheia de histórias de maldição, de opressão, de idolatria.
Em Cristo, você entra numa nova família, sob uma nova palavra, sob uma nova bênção. E, se a maior maldição já foi resolvida na cruz, nenhuma maldição menor pode ter a última palavra sobre você. Tudo aquilo que Deus ainda permite na sua vida, seja dor, seja luta, seja ataque, Ele trata não como vingança de feitiço, mas como disciplina amorosa de Pai, para sua santificação. Talvez, enquanto você me ouve, você perceba que, apesar de ser crente, o medo das trevas ainda governa muitas áreas do seu coração. Você vive mais atento ao que o inimigo pode estar tramando do que ao que Cristo já conquistou. Hoje, o chamado do Evangelho para você é duplo. Se você ainda não pertence a Cristo, se nunca se rendeu a Ele como Senhor e Salvador, a sua maior necessidade não é ser livre de feitiços. A sua maior necessidade é ser livre da justa condenação do seu pecado diante de um Deus santo. Feitiço nenhum é tão sério quanto a ira de Deus contra o pecado não perdoado. Mas a boa nova é que esse mesmo Deus, em amor, enviou seu Filho para levar sobre si a nossa culpa. Hoje é dia de se voltar para Ele. Se você já é crente, mas vive dominado pelo medo do oculto, o chamado hoje é: volte a crer de coração em tudo que Cristo já conquistou por você. Arrependa-se da incredulidade que faz você mais sensível à voz das trevas do que à voz da palavra. Corra de novo para os braços do Pai. Eu quero, agora, conduzir você em uma oração simples, uma oração de entrega e de renúncia a esses medos. Se você puder, feche os seus olhos onde você está, não como um ritual, mas como um jeito de focar o coração. Ore assim, se for sincero para você. Senhor Deus, eu reconheço que muitas vezes tenho vivido com medo das trevas. Tenho dado mais atenção às ameaças do inimigo do que às promessas da tua palavra. Eu confesso o meu medo diante de ti. Hoje eu creio, de novo, que Jesus Cristo levou na cruz a maior de todas as maldições, a maldição da tua lei contra o meu pecado. Eu creio que, em Cristo, o Senhor já me libertou do império das trevas e me trouxe para o reino do Filho do teu amor. Eu renuncio, em nome de Jesus, toda aliança, consciente ou inconsciente, com práticas ocultas. Eu renuncio toda confiança em simpatias, objetos, rituais que não vêm da tua palavra. Senhor, eu entrego a ti os meus medos. Ensina-me a viver como quem crê que não há encantamento contra o teu povo, que não há adivinhação que quebre a tua bênção. Enche-me com o teu Espírito Santo. Abre os meus olhos para enxergar mais a grandeza de Cristo do que as obras do inimigo. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, enquanto nós vamos caminhando para o encerramento, deixe eu resumir com clareza a verdade central que a palavra nos mostrou hoje. A verdade central é esta: quem está em Cristo faz parte de um povo sobre o qual Deus já falou bem, e contra esse povo nenhuma maldição humana ou espiritual se sustenta, porque é o Senhor quem tem a palavra final sobre bênção e maldição. A pérola do dia, para você guardar no coração e aplicar ainda hoje, é essa frase simples: quem está em Cristo não vive com medo de maldição, vive guiado pela voz da bênção de Deus. Como é que você aplica isso, na prática? Toda vez que surgir um medo ligado à feitiçaria, em vez de alimentar a imaginação com cenários de terror, você vai responder com a palavra. Lembre-se de Números 23, verso 23, e diga, em voz alta, se for possível: não há encantamento contra o povo de Deus, não há adivinhação contra aqueles a quem o Senhor já abençoou. A minha vida está nas mãos de Deus, e não nas mãos de nenhum outro poder. Esse é o seu passo acionável imediato. Hoje mesmo, quando o medo vier, você troca a imaginação pelo versículo. Você substitui a narrativa de terror pela narrativa do Evangelho. E, para essa semana, deixe eu sugerir um caminho de prática espiritual. Separe um tempo para ler, em voz alta, Números capítulo 23, Colossenses capítulo 1 e Gálatas capítulo 3. Leia devagar, transforme esses textos em oração. Onde Paulo fala nos libertou, diga, o Senhor me libertou. Onde o texto fala nos resgatou, diga, o Senhor me resgatou. Se você percebe que há medos muito profundos, procure um irmão maduro, uma irmã em Cristo, um pastor, alguém firme na fé. Abra o coração, peça acompanhamento em oração. Não lute sozinho. E escolha conscientemente substituir uma conversa de medo por uma conversa de fé. Quando alguém vier com relatos assustadores, você pode responder com mansidão: eu respeito a sua história, mas posso te contar o que a palavra de Deus diz sobre o limite do poder das trevas e sobre a suficiência de Cristo. E aí você abre a Bíblia em Números 23, em Colossenses, em Gálatas, e deixa a luz brilhar. Lembra disso, toda sua vida espiritual não é construída sobre a tentativa de se livrar de maldições, mas sobre a certeza de que, em Cristo, você já foi alcançado pela maior de todas as bênçãos, ser chamado filho de Deus, perdoado, liberto, amado e guardado para sempre.
Eu quero orar por você, encerrando esse tempo juntos, pedindo ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te louvamos porque, assim como o Senhor transformou a tentativa de maldição de Balaão em bênção sobre Israel, o Senhor continua, hoje, soberano sobre todas as coisas. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, que levou sobre si a nossa maldição, para que nós fossemos feitos herdeiros da tua bênção. Obrigado, Senhor, porque em Cristo nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do teu amor. Eu oro agora, em nome de Jesus, por cada pessoa que me ouve e que carrega medos profundos de feitiçaria, de maldição, de opressão. Espírito Santo, visita esses corações. Quebra fortalezas de medo. Traz à memória, com poder, as verdades que foram anunciadas aqui. Onde havia pavor das trevas, gera temor do Senhor. Onde havia superstição, planta fé bíblica. Onde havia foco no que o inimigo pode fazer, coloca os olhos em Jesus e no que ele já fez. Pai, se há alguém ouvindo que ainda não nasceu de novo, que ainda não se rendeu a Cristo, usa essa palavra para conduzir esse coração ao arrependimento e à fé. Que hoje seja dia de salvação, dia de transferência de reino, dia de libertação verdadeira. Guarda, Senhor, a mente e o coração dos teus filhos. Livra-nos de brincar com as trevas. Dá-nos discernimento para rejeitar o oculto e abraçar a tua verdade. E ensina-nos a pastorear outros com paciência, usando a Escritura para consolar e instruir. Nós declaramos, não com presunção, mas com fé na tua palavra. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E, por isso, descansamos em ti. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te faça caminhar, a partir de hoje, não debaixo do medo de maldição, mas debaixo da voz firme da bênção de Deus sobre a sua vida em Cristo Jesus. Até o próximo encontro, se Deus quiser. E agora, para fechar o nosso tempo juntos com chave de ouro, eu quero compartilhar com você uma história. Não é uma parábola antiga, mas uma história que poderia ter acontecido ontem, talvez na sua rua, talvez com alguém muito parecido com você. Vamos chamar essa história de A Vassoura e a Aliança. Imagine o Lucas. Lucas é um rapaz jovem, pai de família, cristão há alguns anos. Ele cresceu num lar onde o medo do oculto era o pão de cada dia. A avó dele não deixava passar nada, chinelo virado matava a mãe, espelho quebrado era 7 anos de azar, e se aparecesse uma galinha preta na encruzilhada, a família inteira entrava em pânico e não saía de casa por 3 dias. Lucas cresceu ouvindo que o mal estava sempre à espreita, pronto para dar o bote, e que Deus era uma espécie de amuleto distante que a gente usava quando a coisa apertava. Mas Lucas conheceu o Evangelho. Ele entendeu a graça. Ele entregou a vida a Jesus. Hoje, ele é diácono na igreja, um homem que ama a palavra. Só que, meus irmãos, a mente da gente é um campo de batalha, e as velhas trincheiras do medo demoram a ser tapadas. Era uma terça-feira à noite. Lucas chegou do trabalho cansado. O dia tinha sido pesado, trânsito, chefe cobrando meta. Tudo que ele queria era um banho quente e jantar com a esposa, a Mariana, e o filhinho deles, o Davi. Quando ele estacionou o carro na frente do portão, o farol iluminou algo na calçada, bem encostado no muro da casa dele. O coração do Lucas deu aquele salto, sabe? Aquela batida descompassada que gela a espinha. Ali, na porta da casa dele, tinha um trabalho. Tinha alguidar, tinha velas vermelhas e pretas derretidas, tinha charuto, tinha uma garrafa de cachaça quebrada e um pedaço de papel com o nome dele escrito de forma grosseira. Naquele segundo, o Lucas diácono sumiu. Quem apareceu foi o Luquinhas, o neto da Dona Maria, aquele menino assustado que se escondia debaixo da coberta com medo de espírito. O ar ficou pesado. Ele sentiu um arrepio na nuca. A primeira reação foi: meu Deus, fizeram pra mim. É pra destruir minha família. É pra eu perder o emprego. É pra matar o Davi. Ele entrou no carro de novo, travou as portas, respirando ofegante. A mente começou a disparar. Quem foi? Foi o vizinho da esquerda que não gosta do barulho? Foi o ex-funcionário da empresa? Será que isso pega? Será que eu estou em pecado e por isso veio parar aqui? Nesse momento, o portão da vizinha abriu. Dona Cida, uma senhora que sabia da vida de todo mundo na rua e que tinha um pé na igreja e outro na superstição, saiu para colocar o lixo. Ela viu Lucas dentro do carro, pálido. Ela olhou para o trabalho no chão. Ela fez o sinal da cruz 3 vezes, bateu na madeira e chegou na janela do carro. Lucas baixou o vidro, tremendo. Misericórdia, Lucas, disse Dona Cida, com os olhos arregalados. Isso é coisa feita, menino.
E é das brabas, viu? Olha ali a cor da vela. Isso é pra fechar seus caminhos. Se eu fosse você, eu não entrava nessa casa hoje não. Chama alguém pra tirar isso daí, chama um pai de santo, ou sei lá, joga sal grosso, água benta. Mas não toca nisso não, que o bicho pega. As palavras da dona Cida foram como gasolina na fogueira do medo do Lucas. Ele entrou em casa correndo, quase derrubando a porta. Mariana, a esposa, estava na cozinha. Ela viu a cara do marido e já sabia que algo estava errado. O que foi, Lucas? Você tá branco. Fizeram um trabalho pra gente, Mari. Tá lá no portão, com meu nome e tudo. Mariana parou. O silêncio tomou conta da cozinha. O medo é contagioso. Por um instante, os dois ficaram ali, paralisados, reféns de um punhado de objetos na calçada. Foi aí que o Lucas se lembrou. Ele se lembrou da mensagem de domingo. Ele se lembrou de Números 23, verso 23. A voz do pastor ecoou na cabeça dele. Quem tem a palavra final? É o terreiro ou é o Deus da aliança? Lucas sentou na cadeira da cozinha e colocou as mãos na cabeça. Ele estava numa encruzilhada espiritual. Não há da rua, mas há do coração. De um lado, o caminho de Balaque, o medo, a superstição, a crença de que o mal tem poder autônomo. Do outro lado, o caminho da cruz, a certeza de que Cristo já venceu. Ele olhou para Mariana e disse: Amor, a gente não pode reagir como se fosse órfão. A gente tem pai. Ele pegou a Bíblia que estava em cima da geladeira. As mãos ainda tremiam um pouco, é verdade. A fé não significa que você não sente o tremor, significa que você não obedece ao tremor. Ele abriu em Colossenses 2 versículo 15, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Lucas leu em voz alta. Leu de novo. Mari, Jesus expôs eles ao desprezo. Se Jesus desprezou o poder deles, por que eu estou valorizando tanto? Eles oraram ali na cozinha. Não foi uma oração de guerreiro valente gritando. Foi uma oração de filho dependente. Senhor, eu estou com medo, mas eu decido confiar na tua palavra. Eu consagro a minha casa a ti. Eu declaro que meu nome não está naquele papel na calçada, meu nome está no livro da vida do Cordeiro. Quando eles disseram amém, o ambiente mudou. O Espírito Santo traz paz. Não mudou nada lá fora, o alguidar continuava lá. Mas mudou tudo aqui dentro. A autoridade havia sido restabelecida no coração do Lucas. Lucas levantou, foi até a área de serviço e pegou uma vassoura e um saco de lixo preto. Mariana olhou preocupada. O que você vai fazer? Eu vou limpar a minha calçada, Mari. Porque aquilo ali não é um portal do inferno. Aquilo ali é sujeira. É barro, é cera, é vidro. O diabo quer que eu trate aquilo como um objeto sagrado de terror. Mas em nome de Jesus, aquilo é só lixo. Lucas caminhou até o portão. Ele abriu. A rua estava deserta, mas ele viu a cortina da dona Cida mexendo. Ela estava espiando, esperando o show de horror, esperando ver o Lucas cair duro ou sair correndo. Lucas parou diante das velas. O cheiro era forte. Ele respirou fundo. Ele não xingou o diabo. Ele não chutou as coisas com raiva. Ele simplesmente começou a orar baixinho, adorando a Deus. Tu és o Senhor desta rua. Tu és o Senhor da minha vida. Não há encantamento contra Jacó. Com calma, ele varreu tudo para dentro da pá. As velas quebradas, o charuto, o papel com o nome dele. Ele colocou tudo dentro do saco de lixo preto. Amarrou a boca do saco. Era só lixo. O poder daquilo residia inteiramente na crença de que aquilo tinha poder. Quando a mentira foi desmascarada pela verdade da cruz, sobrou apenas sujeira física. Lucas jogou um balde d'água com sabão para limpar o chão engordurado. Enquanto ele esfregava a vassoura, Dona Cida não aguentou. Saiu no portão, de roupão. Menino, você é doido? Você mexeu naquilo com a mão? Você não tem medo de pegar uma carga, de virar a vida do avesso? Lucas parou, apoiou o queixo no cabo da vassoura, sorriu, um sorriso sereno, não de deboche, e respondeu: Dona Cida, eu não sou doido. Eu sou resgatado. Sabe o que é? O dono desse despacho aqui queria me amaldiçoar. Mas o dono da minha vida já me abençoou lá na cruz. E a bênção de Jesus é mais forte que a praga de qualquer vizinho.
Eu limpei porque minha casa é lugar de limpeza, e meu Deus é Deus de luz. Dona Cida ficou olhando, meio sem entender, meio admirada. Mas, e se acontecer alguma coisa? Se acontecer, Dona Cida, vai ser permissão do meu pai pro meu crescimento, não poder disso aqui. Eu durmo tranquilo porque quem guarda minha casa não dorme. Lucas terminou de lavar, deu boa noite para a vizinha, pegou o saco de lixo e colocou na lixeira, como faria com qualquer resto de comida ou embalagem vazia. Entrou em casa, trancou o portão, lavou as mãos e foi jantar. Naquela noite, o Lucas dormiu como um bebê. Não porque ele era um herói espiritual imbatível, mas porque ele descobriu, na prática, que o bicho-papão não tinha dentes. Que a sombra na parede parecia um monstro, mas era projetada por um objeto pequeno diante da luz imensa do Evangelho. Sabe, meu irmão, por que eu te contei essa história? Porque talvez amanhã você encontre algo estranho na sua mesa de trabalho. Talvez alguém diga que sonhou com você num caixão. Talvez você sinta um clima pesado na sua casa. E você vai ter que decidir se você é o Luquinhas assustado da infância ou se você é o Lucas, servo do Deus Altíssimo, lavado pelo sangue do Cordeiro. O que o Lucas fez não foi imprudência. Foi teologia aplicada. Ele aplicou a doutrina da soberania de Deus e da suficiência de Cristo numa calçada suja numa terça-feira à noite. A Bíblia não é um livro mágico para deixar na estante aberta no Salmo 91 para espantar poeira. A Bíblia é a lente pela qual a gente enxerga a realidade. E a realidade é: Jesus reina. Agora, imagine se o Lucas tivesse deixado aquilo lá. Imagine se ele tivesse ligado para os parentes desesperado. Imagine se ele tivesse dormido em um hotel. Ele teria dado glória ao diabo. Ele teria dito, com as atitudes dele: Satanás, você é forte demais, eu te respeito, eu tenho medo de você. Mas ao varrer aquela calçada cantando louvor, ele pregou um sermão silencioso para o mundo espiritual. Ele disse aos principados e potestades: vocês não mandam aqui. Aqui mora um povo livre. E tem mais um detalhe nessa história. Meses depois, a Dona Cida procurou o Lucas. Ela estava passando por um problema sério de saúde na família. Ela disse: Lucas, eu vejo tanta paz em vocês. Aquele dia do despacho, eu nunca esqueci. Eu vivo com medo dessas coisas, gasto meu dinheiro com isso e não tenho paz. Me fala desse teu Jesus que faz a gente não ter medo de macumba. Olha só. O que era para ser maldição, Deus usou como plataforma de evangelismo. O que era para envergonhar o Lucas, Deus usou para atrair a vizinha para a luz. Porque é isso que Deus faz. Ele pega a intenção maligna de Balaão e transforma em bênção missionária. Então, meu amigo, minha amiga, quando você sair daqui hoje, ou quando você desligar esse áudio, olhe para a sua vida. Onde é que tem lixo do inimigo que você está tratando como se fosse tesouro de poder? Onde é que você está paralisado por uma ameaça que Cristo já desarmou? Pegue a vassoura da fé. Pegue a água da palavra. E faça uma faxina no seu coração. Não dê palco para quem já foi derrotado. Dê glória para quem venceu. E lembre-se sempre, na calçada da vida do cristão, quem decide quem entra e quem sai não é o despacho na porta, é o sangue no umbral. Que essa história do Lucas, que poderia ser a sua, te inspira a viver não como vítima de circunstâncias espirituais, mas como mais que vencedor em Cristo Jesus. Fique na paz que excede todo o entendimento. E até a próxima!